Olá, hoje o papo é sobre um tema que, nossa, dá o que falar no mercado financeiro. Opções de ações. Para muita gente, opções soam como duas coisas bem opostas. Ou é um jeito de ficar rico da noite para o dia, ou uma arma de destruição em massa para as finanças. A verdade, como quase sempre, está ali no meio. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Então fica a pergunta, né? Opções são uma ferramenta poderosa ou é só um jogo de sorte, uma roleta financeira? A real é que podem ser as duas coisas. O que muda o jogo completamente é o conhecimento de quem está operando. Por isso, a ideia é pensar neste nosso papo como um manual de instruções, sabe? Para mostrar como usar a ferramenta com segurança e, claro, com o objetivo. Ok, vamos lá. O primeiro passo, e talvez o mais importante de todos, é uma virada de chave na cabeça. Uma opção não é um investimento igual a uma ação, que se compra e se espera valorizar com o tempo. Não, pense nela como uma ferramenta, um instrumento que tem inclusive prazo de validade. No fundo, o que é uma opção? É um contrato. Simples assim. E esse contrato te dá o direito, mas, olha só, não a obrigação, de negociar uma ação por um preço que já foi combinado, até uma data futura. As melhores comparações são essas. Funciona como um seguro para proteger o patrimônio ou como uma aposta matemática bem calculada sobre para onde o preço de uma ação vai. Bom, tudo começa entendendo os dois tipos fundamentais de opções. Saber a diferença central entre uma call e uma put é o passo número 1 para conseguir usar esses instrumentos de um jeito seguro e estratégico. E olha, a diferença é bem simples na verdade. Comprar uma call é basicamente apostar que o preço da ação vai para cima. Se o palpite estiver certo, a opção pode valorizar muito, mas muito mais que a própria ação. Do outro lado, comprar uma put é apostar que o preço da ação vai para baixo. É isso, sem complicação. Call para cima, put para baixo. Agora, atenção aqui, porque a gente chegou no ponto mais importante de todos. É aqui que a maioria dos iniciantes comete erros que custam caro. A questão não é só ser call ou put. A verdadeira, a gigantesca diferença de risco está em ser o comprador ou o vendedor desse contrato de opção. Então a lógica é a seguinte: quem compra uma opção paga uma graninha, que a gente chama de prêmio, para ter um direito. O risco máximo, perder esse prêmio que pagou. Ponto. Agora, quem vende a opção recebe esse prêmio. Só que, em troca, assume uma obrigação. E é essa obrigação que pode trazer um risco, nossa, muito maior. Um risco que se multiplica. E essa tabela aqui resume tudo de um jeito perfeito. Quando se compra uma call ou uma put, o risco é limitado ao valor pago. Fica-se do lado dos direitos. Agora, quando se vende uma call ou uma put, assume-se o lado das obrigações. E aí o risco pode ser bem maior. E agora a gente vai ver o cenário mais perigoso de todos. Olha, essa frase é forte. E não é à toa. Vender uma call a descoberto. O que significa isso? É vender o direito de alguém comprar uma ação sua sem que você tenha essa ação. Isso é considerado uma das jogadas mais arriscadas do mercado. Mas por quê? A resposta é simples e bem assustadora, porque, em teoria, não existe um limite para o quanto uma ação pode subir. Se uma call foi vendida a descoberto e o preço da ação dispara, a obrigação de entregar aquelas ações pode gerar um prejuízo teoricamente infinito. É exatamente essa operação que quebra a conta de muita gente. Beleza, já deu para entender a parte mecânica e principalmente os perigos, né? Agora vamos virar a página. Vamos ver como esses instrumentos podem ser usados de forma inteligente e estratégica para atingir objetivos financeiros específicos e não só para pura especulação. Afinal de contas, por que alguém usaria opções na prática? Basicamente por 4 grandes motivos. Para alavancar, ou seja, buscar lucros maiores em movimentos fortes do mercado. Para proteção, funcionando como um seguro para uma carteira de ações. Para gerar renda, um dinheirinho extra com os ativos que já se tem. Ou até para aquisição, ou seja, para comprar as ações que se quer por um preço mais em conta. Vamos ver um exemplo prático. Talvez a estratégia mais famosa e conservadora que existe. A venda coberta. A ideia é muito simples. Quem já tem pelo menos 100 ações de uma empresa pode, digamos, alugar essas ações. Vende-se uma call e, com isso, se assume o compromisso de vender as ações por um preço mais alto no futuro. Em troca, recebe-se um pagamento na hora, o tal do prêmio. É um jeito excelente de gerar uma renda extra com a carteira. Agora, olha que estratégia interessante essa aqui, a venda de put. Digamos que alguém queira muito comprar uma ação, mas acha o preço atual meio salgado. É possível vender uma put com um preço-alvo mais baixo que o atual.
Se a ação não cair até esse preço, ótimo, embolsa-se o prêmio. Se ela cair, existe a obrigação de comprar a ação, mas no preço que se queria desde o começo. Basicamente, é ser pago para ter paciência. Bom, para a gente fechar, vamos passar rapidinho por algumas regras de ouro. São aqueles pontos essenciais para ter segurança e não fazer besteira na hora de operar com opções. Regra número 1, e talvez a mais importante de todas, é preciso mudar a forma de pensar. Opções têm data de validade, o valor delas derrete com o tempo. Elas não são ativos para comprar e esquecer. São ferramentas para serem usadas com um propósito claro e um prazo definido. Sério, se for para guardar uma única coisa de tudo que a gente conversou, é esta aqui. Quem compra arrisca apenas o que pagou. Quem vende, ao assumir uma obrigação, assume um risco muito, muito maior. Saber de que lado da mesa se está é a chave para a segurança. E para fechar com chave de ouro, aqui vai uma lista do que não fazer. São os erros clássicos de quem está começando. O principal, como a gente já viu, é vender colos a descoberto. Mas também, muito cuidado ao comprar opções quando a volatilidade está lá no teto, ao não entender como o tempo age contra o valor da opção, a usar um dinheiro que não se pode perder e, acima de tudo, fuja da ideia de que isso é um atalho para ficar rico. Não é. Olha, a ideia aqui nunca foi dar uma receita de bolo e sim abrir um manual de instruções. Opções não são monstros feitos para destruir patrimônio. Nas mãos de quem sabe o que está fazendo, elas são ferramentas incríveis. Com esse conhecimento, a questão final não é se a ferramenta é boa ou ruim, mas sim como ela vai ser usada a partir de agora, com consciência, com estratégia e com segurança.